Você acreditaria que um casamento pode esconder uma vida inteira de sacrifícios, silêncios e escolhas erradas? Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Naquele salão luxuoso onde tudo brilhava demais para ser apenas amor, ela caminhava até o altar como quem atravessa a própria história. Cada passo carregava a memória da pobreza que ficou para trás, das noites sem esperança e da promessa íntima de nunca mais depender de ninguém. Para todos, era o casamento do ano. Para ela, era a prova final de que havia vencido o mundo que um dia a ignorou. Mas o que aquele casamento realmente significava? Era a coroação de um amor verdadeiro ou apenas a confirmação de que ela finalmente pertencia a um lugar que antes lhe foi negado? A verdade, embora difícil de aceitar, era clara. Aquele altar não simbolizava amor, mas validação social, e a resposta ainda mais profunda vinha como um alerta silencioso. Quando alguém passa a vida lutando para sobreviver, corre o risco de confundir conquista com felicidade. Ela não estava ali para celebrar um homem, mas para enterrar a versão frágil de si mesma que um dia acreditou que precisava ser escolhida. O vestido branco escondia cicatrizes invisíveis, e o sorriso treinado não revelava a solidão de quem chegou ao topo sozinha. Naquele instante, sem que ninguém desconfiasse, aquele casamento já não era o começo de uma história. Era o fim de uma ilusão que mudaria tudo. Ela permaneceu alguns segundos parada diante do altar, observando os rostos que a encaravam como se aquele momento fosse um espetáculo cuidadosamente ensaiado. O salão estava cheio de pessoas que celebravam não apenas um casamento, mas uma vitória social. Para muitos, aquela mulher era a prova viva de que esforço e ambição sempre são recompensados. Poucos ali conheciam o caminho que a trouxe até aquele lugar, e nenhum deles imaginava o quanto aquele caminho ainda estava longe de terminar. Desde cedo, ela aprendeu que o mundo não oferecia nada de graça. Cresceu em um bairro esquecido, onde sonhos eram tratados como luxo e a sobrevivência ocupava todo o espaço. Trabalhou cedo, estudou quando podia e aprendeu a esconder o cansaço atrás de uma postura firme. Quando fundou sua primeira empresa, ninguém apostou nela. Quando cresceu, ninguém quis lembrar de onde ela veio. A solidão se tornou o preço do sucesso, e o controle, a única forma de proteção que conhecia. O noivo surgiu anos depois, no auge de sua carreira. Ele parecia diferente dos outros homens que se aproximavam por interesse. Era educado, articulado, sabia circular entre investidores e familiares com a mesma facilidade. Ela acreditou que, ao lado dele, finalmente teria alguém que não se intimidaria com sua força. Aos poucos, porém, a relação foi se moldando a um roteiro silencioso. Ele ocupava os espaços públicos, dava entrevistas, sorria para as câmeras. Ela resolvia crises, assinava contratos e mantinha tudo funcionando nos bastidores. O casamento foi planejado como um evento estratégico. Cada detalhe pensado para transmitir estabilidade, sucesso e perfeição. A imprensa acompanhava cada passo. Os convidados comentavam cifras, alianças e alianças políticas disfarçadas de amor. Para ela, aquele altar representava algo mais íntimo, o encerramento simbólico de uma fase marcada pela luta solitária. Casar-se significava, ao menos na aparência, que ela não precisava mais carregar tudo sozinha. Enquanto o celebrante aguardava, sua mente vagava por lembranças que ninguém ali conhecia. As noites em que dormiu no escritório para economizar aluguel, as vezes em que ouviu que era fria demais por não demonstrar fragilidade, o dia em que prometeu a si mesma que jamais permitiria que alguém a diminuísse novamente. Cada memória pulsava forte, como se pedisse atenção naquele exato instante. Ela então desviou o olhar para o noivo. Ele sorria confiante. Cumprimentava discretamente alguns convidados, como se aquele momento também fosse uma conquista pessoal. O contraste entre a tranquilidade dele e a tempestade silenciosa dentro dela era gritante. Ninguém percebia que, por trás daquele vestido impecável, havia uma decisão já tomada. Não era impulsiva, nem recente. Era fruto de noites em claro, de reflexões dolorosas e de uma verdade que não podia mais ser ignorada. O silêncio do salão parecia pesado demais. A expectativa pairava no ar, como se todos aguardassem uma confirmação coletiva de que aquela história fazia sentido. Ela respirou fundo.
Sentiu o peso do microfone em suas mãos e, por um segundo, teve vontade de simplesmente seguir o roteiro esperado. Seria mais fácil. Bastaria sorrir, dizer sim e continuar vivendo dentro de uma estrutura que já não a representava. Mas facilidade nunca foi algo que guiou sua vida. Ela ergueu o olhar novamente, agora não apenas para o noivo, mas para todos os presentes. Ali estavam pessoas que a admiravam, outras que a invejavam, e algumas que apenas aguardavam uma falha para comentar depois. Todas, sem exceção, acreditavam estar assistindo ao auge de uma história perfeita. O que ninguém sabia era que aquele momento não existia para agradar ninguém além dela mesma. O coração batia firme, não acelerado. Era um ritmo consciente, decidido. Ela não sentia medo do julgamento, nem do escândalo que poderia surgir. O que a movia era algo mais profundo. A necessidade de ser honesta consigo mesma, mesmo que isso custasse a imagem que construiu ao longo de anos. Ao segurar o microfone com mais firmeza, ela sentiu uma estranha sensação de alívio. Não estava ali para provar nada. Não precisava mais convencer o mundo de que havia vencido. A verdadeira vitória naquele instante era não trair a própria história. E enquanto todos aguardavam as palavras que selariam aquele casamento, ela se preparava para dizer algo que mudaria o rumo daquela cerimônia e de todas as vidas presentes naquele salão, de uma forma que ninguém poderia prever. A verdade não chegou até ela em forma de escândalo, nem acompanhada de gritos ou lágrimas. Veio silenciosa, quase banal, numa madrugada em que o prédio inteiro dormia e apenas a luz fria do notebook iluminava o escritório vazio. Ela havia ficado até tarde resolvendo um problema da empresa, algo comum demais para quem construiu a própria vida à base de resistência. O celular vibrou uma única vez. Uma mensagem sem texto. Apenas um arquivo de vídeo anexado. Por alguns segundos, ela ignorou. Mensagens anônimas sempre surgiam. Tentativas de extorsão, ameaças vagas, curiosos querendo atenção. Nada que já não tivesse enfrentado antes. Mas havia algo diferente naquela notificação. Talvez o horário. Talvez o remetente desconhecido. Ou talvez o pressentimento incômodo que atravessou seu peito antes mesmo de tocar na tela. Quando o vídeo começou, ela não entendeu de imediato o que estava vendo. Um quarto mal iluminado, lençóis amassados, risadas abafadas. A câmera tremia, como se quem gravasse estivesse escondido ou com pressa. Então, o enquadramento se ajustou, e o rosto dele apareceu. O homem com quem dividiria o altar em poucas horas. O mesmo sorriso, a mesma voz, agora íntima demais, direcionada a outra mulher. Ela não interrompeu o vídeo. Não desviou o olhar. Assistiu até o último segundo, como quem precisa confirmar uma verdade dolorosa para impedir a própria mente de negá-la depois. Não houve choque imediato. Nenhuma reação teatral. Apenas um silêncio denso, pesado, que parecia ocupar todo o espaço ao redor. O escritório, antes familiar, tornou-se estranho. As paredes de vidro refletiam sua imagem imóvel, o rosto sereno demais para alguém que acabara de ver o próprio futuro ruir. Ela fechou o notebook com cuidado excessivo, como se qualquer gesto brusco pudesse quebrar algo dentro dela, que ainda tentava se manter inteiro. Sentou-se na cadeira e ficou ali, olhando para o nada. Não pensava nele. Pensava em si, em cada momento em que escolheu confiar. Em cada sinal ignorado por parecer pequeno demais diante da rotina intensa. As viagens inesperadas, os horários confusos, a distância emocional disfarçada de maturidade. Tudo se reorganizava dentro dela como peças de um quebra-cabeça que de repente fazia sentido. O que mais doeu não foi a traição em si. Foi perceber que, mesmo no auge de tudo o que conquistou, ainda havia permitido que alguém a tratasse como opção. A mesma menina que um dia aceitou pouco por acreditar não merecer mais havia crescido, mudado de endereço, de status, de poder. Mas aquela ferida antiga permanecia ali, silenciosa. Ela levantou-se e caminhou até a janela. A cidade brilhava abaixo, indiferente ao colapso particular que acontecia naquele andar. Milhares de luzes acesas, vidas em movimento, decisões sendo tomadas sem saber que a dela acabara de mudar para sempre. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um cansaço que não vinha do trabalho.
Era um esgotamento mais profundo, ligado a expectativas quebradas e promessas mal colocadas. O telefone vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem dele. Algo simples, carinhoso, perguntando se estava tudo bem, dizendo que a aguardava ansioso para o grande dia. Ela não respondeu. Não por raiva, mas por clareza. Qualquer palavra dita naquele momento seria pequena demais para o que se formava dentro dela. Sentou-se novamente, respirou fundo e deixou que as lágrimas viessem. Não em desespero, mas em despedida. Chorou pelo futuro que não existiria, pela versão de si mesma que acreditou naquela história, pela ideia confortável de que amor e sucesso poderiam caminhar juntos sem conflito. Chorou pouco, o suficiente para reconhecer a dor, não para se afogar nela. Quando as lágrimas cessaram, algo mudou. Não era alívio, nem paz. Era foco. A mente que sempre encontrou soluções em meio ao caos começou a trabalhar de forma fria e precisa. Cancelar o casamento não resolveria. Fugir não combinava com quem ela se tornou. Silenciar a verdade seria a maior traição. Não a ele, mas a si mesma. Ela sabia exatamente o que fazer, mesmo que o caminho à frente fosse imprevisível. Aquela verdade não poderia permanecer escondida entre quatro paredes. Não por vingança, nem por exposição gratuita, mas porque sua história sempre foi construída à luz do que é real, por mais duro que fosse. Ao desligar as luzes do escritório e pegar a bolsa, sentiu algo que não sentia há anos. Controle absoluto sobre a própria vida. O vídeo ainda estava ali, guardado, esperando o momento certo. E ela também. Naquela madrugada silenciosa, enquanto a cidade continuava seu ritmo alheio, uma decisão havia sido tomada. O casamento ainda aconteceria. As flores ainda estariam no altar. Os convidados ainda ocupariam seus lugares. Mas a verdade, descoberta no silêncio, não permitiria que nada permanecesse igual. Ela não dormiu naquela noite. Não por ansiedade nem por medo do que estava por vir, mas porque a mente se recusava a desacelerar depois de ter alcançado um nível de lucidez que raramente visitava. Deitada na cama ampla do quarto reservado para a noiva, observava o teto decorado, tentando reconhecer ali algum vestígio da emoção que deveria sentir. Não havia expectativa romântica, tampouco desespero. Havia apenas uma certeza firme. Fugir não era mais uma opção possível. Durante toda a vida, fugir nunca fora seu estilo. Quando a pobreza tentou empurrá-la para escolhas menores, ela ficou. Quando o mercado tentou descartá-la por ser jovem demais, dura demais, ambiciosa demais, ela permaneceu. Quando o sucesso cobrou o isolamento, ela aceitou o preço. Então, por que agora, no momento em que sua verdade estava mais clara do que nunca, deveria desaparecer em silêncio? Ela se levantou antes do amanhecer e caminhou até o espelho. A mulher refletida ali não era apenas uma CEO prestes a se casar. Era alguém que aprendera, à força, que dignidade não se negocia. Pensou nas manchetes que poderiam surgir, nos comentários maldosos, nas especulações sobre sua sanidade ou frieza. Conhecia bem aquele mundo. Sabia que seria julgada por não reagir como esperavam de uma mulher traída. Mesmo assim, aquela escolha não era sobre opinião pública. Fugir significaria permitir que a história fosse contada por outros. Pelo noivo, pelos convidados, pela imprensa. Cancelar o casamento em cima da hora abriria espaço para versões distorcidas, para explicações que não lhe pertenciam. Permanecer significava assumir o controle do próprio enredo, ainda que isso exigisse atravessar um dos momentos mais desconfortáveis de sua vida. Enquanto o sol começava a surgir entre os prédios, ela tomou banho com calma, como se cada gesto ajudasse a organizar seus pensamentos. Lembrou-se de quando, anos atrás, enfrentou sua primeira grande crise empresarial. Todos esperavam que ela recuasse, que pedisse ajuda, que admitisse derrota. Em vez disso, apresentou soluções, encarou reuniões hostis e saiu mais forte. Aquele dia exigia a mesma postura, embora o campo de batalha fosse outro. As mensagens no celular se acumulavam. Amigos próximos perguntavam se estava tudo bem. A família enviava palavras de carinho e expectativa. O noivo mandava áudios curtos, tentando manter a aparência de normalidade. Ela não respondia. Não por desprezo,
mas porque aquele diálogo não podia acontecer antes do momento certo. Qualquer conversa antecipada daria a ele a chance de manipular, justificar, suavizar o que não merecia ser suavizado. Ao vestir o robe branco, sentiu um peso simbólico naquele tecido. Não representava pureza, nem submissão, mas transição. O que estava prestes a acontecer não era um ato impulsivo. Era uma escolha consciente de enfrentar, de permanecer de pé, quando seria mais fácil se esconder. Ela sabia que ao entrar naquele salão pisaria em um terreno instável, onde cada olhar carregaria expectativa e cada silêncio teria significado. Pensou por um instante na possibilidade de simplesmente dizer não no altar e ir embora. Seria direto, rápido, menos doloroso. Mas também seria incompleto. A verdade continuaria fragmentada, restrita a cochichos e suposições. Ela não aceitava mais meias-verdades. Passara a vida inteira lutando para ser ouvida em salas cheias de homens que duvidavam de sua capacidade. Não permitiria que agora sua dor fosse tratada como um detalhe inconveniente. A equipe de produção do casamento bateu à porta para avisar que tudo estava pronto. Flores alinhadas, convidados acomodados, músicos afinando instrumentos. O cenário perfeito para uma história que ninguém ali conhecia por inteiro. Ela assentiu, agradeceu com educação e pediu alguns minutos a mais. Precisava daquele último espaço de silêncio para firmar a decisão dentro de si. Sentou-se novamente, respirou fundo e pensou na mulher que havia sido e na que estava prestes a se tornar. Fugir teria sido um gesto de autopreservação aparente, mas permanecer seria um ato de respeito próprio. Não havia raiva em sua escolha, tampouco desejo de vingança. Havia clareza. E clareza, para alguém como ela, sempre foi mais poderosa do que qualquer explosão emocional. Quando finalmente se levantou para vestir o vestido de noiva, sentiu uma tranquilidade inesperada. Não estava indo ao encontro de um casamento idealizado. Estava caminhando em direção à própria verdade. E, independentemente do que acontecesse a seguir, sabia que sairia daquele altar sem carregar o peso da omissão. Ela não fugiria. Não daquela história. Não de si mesma. E essa decisão, silenciosa e firme, já começava a mudar tudo. O salão se aquietou quando ela deu o primeiro passo em direção ao altar. O murmúrio dos convidados foi diminuindo, como se todos sentissem que aquele não seria um momento comum. O vestido branco refletia a luz suave do ambiente, e por alguns segundos, a imagem parecia cumprir exatamente o que todos esperavam. A CEO bem-sucedida, elegante, pronta para selar um casamento admirado por todos. O noivo sorriu ao vê-la se aproximar, confiante, sem imaginar que aquela segurança estava prestes a ser arrancada. Ela recebeu o microfone das mãos do cerimonialista com naturalidade. Não tremia. Não desviava o olhar. A postura era firme, quase serena. Os convidados aguardavam votos emocionados, talvez um discurso sobre amor e parceria. A imprensa posicionava discretamente as câmeras, esperando captar lágrimas e sorrisos. O que ninguém percebeu foi a troca de olhares silenciosa entre ela e o técnico responsável pelo telão. Antes de falar qualquer palavra, ela respirou fundo e deixou que o silêncio se estendesse por mais alguns segundos do que o habitual. Esse intervalo desconfortável fez algumas pessoas se remexerem nas cadeiras. Então, com a voz clara e controlada, ela agradeceu a presença de todos, falou brevemente sobre a importância da verdade em qualquer relação e pediu que exibissem o vídeo preparado para aquele momento. Um leve estranhamento percorreu o salão. Não era comum exibir vídeos naquele ponto da cerimônia, mas muitos pensaram se tratar de uma surpresa romântica. As luzes diminuíram e o telão gigante ao fundo ganhou vida. Nos primeiros segundos, ninguém entendeu o que estava sendo mostrado. Um quarto, iluminação baixa, uma câmera instável. Algumas risadas nervosas surgiram, seguidas de um silêncio abrupto quando o rosto do noivo apareceu claramente na tela. O impacto foi imediato. Murmúrios se transformaram em suspiros contidos. Alguém levou a mão à boca. Outro convidado desviou o olhar, constrangido. O vídeo seguia sem pressa, mostrando gestos íntimos, palavras sussurradas. Uma proximidade que não deixava espaço para dúvidas. O noivo empalideceu. Tentou dar um passo à frente, mas parou, como se o próprio corpo tivesse se recusado a obedecer.
Ela permaneceu imóvel, observando as reações, sem satisfação, sem raiva explícita. Não havia prazer em expor aquela cena. Havia necessidade. Quando o vídeo terminou, o silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. O telão apagou, mas as imagens pareciam ainda flutuar no ar. Ela então falou novamente, a voz tão firme quanto antes. Disse que a verdade não precisava de adornos, que aquilo não era um ataque, nem um espetáculo planejado para humilhar. Explicou que descobrira a traição em silêncio e que aquela era a única forma de impedir que sua própria história fosse reescrita por mentiras. Cada palavra era dita com precisão, como se tivesse sido ensaiada não para o público, mas para si mesma. O noivo tentou se justificar, balbuciou algumas frases desconexas, falou em erro, em confusão, em arrependimento. As palavras dele se perdiam no espaço, incapazes de alcançar alguém. Ela não o interrompeu, tampouco respondeu. Não precisava. O telão já havia dito tudo o que precisava ser dito. Os convidados estavam divididos entre choque e admiração. Alguns olhavam para ela com pena, outros com respeito recém-descoberto. Havia quem julgasse sua frieza, quem se perguntasse como alguém conseguia se manter tão controlada diante de tamanha exposição. O que poucos entendiam era que aquela calma não era ausência de sentimento, mas resultado de uma decisão tomada muito antes daquele momento. Ela agradeceu novamente a presença de todos e deixou claro que ninguém ali tinha culpa pelo que estava acontecendo. Pediu apenas silêncio e atenção para o que ainda precisava ser dito. Não levantou a voz. Não buscou aplausos. Cada gesto mostrava que aquela revelação não era um fim, mas uma passagem. Enquanto falava, percebeu algo inesperado dentro de si. Não se sentia diminuída. Pelo contrário, expor a verdade diante de todos retirava um peso que carregara sozinha desde a madrugada anterior. O medo do julgamento se dissipava à medida que assumia o controle da própria história. Quando terminou de falar, o salão permanecia em silêncio absoluto. O telão estava apagado, as flores continuavam intactas, a música aguardava uma ordem que talvez nunca viesse. O casamento, como todos imaginavam, já não existia, mas algo novo começava a se formar naquele espaço carregado de tensão. Ela baixou o microfone devagar e olhou ao redor. Não havia arrependimento em seu rosto, apenas a clareza de quem escolheu enfrentar a verdade de frente, mesmo sabendo que, a partir dali, nada seguiria o caminho esperado. O telão fora apenas o começo. Enquanto o silêncio dominava o salão, ela sentiu algo mudar no ar. Não era mais apenas tensão ou constrangimento coletivo. Havia um deslocamento quase imperceptível, como se a atenção de todos tivesse se desprendido do noivo e passado a procurar outro ponto de apoio. Foi nesse instante que seus olhos, ainda no altar, cruzaram com os de um homem que ela não conhecia. Ele estava algumas fileiras atrás, próximo ao corredor lateral. Não vestia nada que chamasse atenção. Um terno simples, bem ajustado, sem ostentação. Não demonstrava choque exagerado, nem curiosidade mórbida. Seu rosto carregava uma expressão diferente das demais. Reconhecimento, como alguém que não estava surpreso com a queda, porque já havia caído antes. Ela desviou o olhar por um momento, atribuindo aquilo ao cansaço emocional, mas algo a fez olhar novamente. O estranho permanecia ali, imóvel, sustentando aquele contato silencioso sem invasão, sem expectativa. Não havia pena em seus olhos. Havia compreensão. Ele não fazia parte do círculo social dela. Não era investidor, nem parceiro estratégico, nem amigo da família. Na verdade, poucos ali sabiam quem ele era. Tinha sido convidado por uma das equipes terceirizadas do evento, alguém para quem havia prestado um serviço semanas antes. Um convite casual, quase protocolar. Sequer imaginava estar presente em um momento daquele porte. A vida dele sempre caminhara longe de salões luxuosos. Cresceu em um bairro esquecido, onde o fracasso era tratado como destino. Tentou abrir um pequeno negócio anos antes, acreditando que trabalho duro bastaria. Não bastou. Perdeu tudo em uma sequência de decisões erradas e promessas vazias, feitas por pessoas em quem confiou. Amigos se afastaram. O casamento que tinha terminou silenciosamente, sem escândalos, apenas desgaste e ausência. Quando assistiu ao vídeo no telão, não pensou no escândalo.
Pensou na sensação exata que agora havia estampada no rosto dela minutos antes. Aquela clareza dolorosa que surge quando a mentira finalmente se revela inteira. Reconheceu o olhar de quem entende que nada do que foi construído garante proteção emocional. Reconheceu porque já esteve ali, sozinho, tentando se recompor sem plateia. Enquanto os convidados cochichavam e o noivo tentava se recompor em vão, o estranho permaneceu atento a ela. Não como alguém à espera de uma oportunidade, mas como quem respeita o espaço da dor alheia. Havia algo nele que não pedia nada. E isso, para alguém acostumada a relações baseadas em interesse, foi profundamente desarmante. Ela percebeu que, ao contrário dos outros, ele não a observava como símbolo de poder ou escândalo. Olhava como pessoa. Aquilo a atravessou de forma inesperada. Não era atração, nem curiosidade imediata. Era um reconhecimento silencioso entre dois sobreviventes de quedas diferentes, mas igualmente profundas. O salão ainda estava suspenso naquele estado indefinido quando ela desceu um degrau do altar. Alguns convidados se afastaram, outros abriram espaço, sem saber exatamente o que fazer. Ela caminhou lentamente, não em direção à saída, mas em direção àquele homem que ninguém notava direito. Ele percebeu o movimento e ficou visivelmente surpreso. Endireitou a postura, como quem teme estar ocupando um lugar que não lhe pertence. Quando ela parou diante dele, por um segundo, nenhum dos dois disse nada. O barulho distante da cerimônia parecia ter desaparecido. Ela falou primeiro com a voz baixa, sem microfone, como se aquele diálogo não fosse destinado a mais ninguém. Perguntou se ele estava bem. A pergunta simples o desconcertou. Acostumado a ser invisível em ambientes como aquele, não esperava ser notado, muito menos interpelado. Ele respondeu com honestidade. Disse que estava, que só se sentia deslocado. Não comentou o vídeo, nem o noivo, nem o escândalo. Aquela ausência de julgamento confirmou o que ela já havia sentido. Ele não estava ali para assistir à ruína de alguém. Estava ali por acaso carregando suas próprias cicatrizes. Ela percebeu naquele instante que não precisava se explicar. Não precisava justificar escolhas, nem elaborar discursos. Pela primeira vez desde que subira ao altar, sentiu que não precisava sustentar nenhuma imagem. Podia simplesmente existir. O estranho compreendia o peso da queda porque já havia tocado o fundo sem plateia, sem luxo, sem holofotes. E talvez por isso, naquele salão repleto de olhares curiosos e expectativas quebradas, ele fosse o único que a enxergava sem ruído. Algo se alinhava ali, silenciosamente. Não como promessa, nem como fuga, mas como possibilidade. Uma presença inesperada em meio ao caos, lembrando-a de que a vida não se limita aos caminhos planejados, e que, às vezes, é justamente fora deles que se encontra apoio real. O noivo ainda estava no centro do salão, cercado por olhares que misturavam reprovação, curiosidade e um desconforto difícil de disfarçar. Ele tentava manter alguma postura, mas a segurança que exibira minutos antes havia se dissolvido. O orgulho ferido o fazia falar demais, explicar demais, como se cada palavra pudesse remendar algo que já não tinha forma. Ela observou a distância por alguns segundos, não com frieza, mas com uma clareza que a surpreendeu. Durante anos, acreditou que força significava vencer, expor falhas, provar superioridade. Aprendeu isso no mercado, em reuniões hostis, em negociações onde ceder era visto como fraqueza. Mas ali, diante daquele homem que escolhera dividir a vida e agora se mostrava incapaz de sustentar a própria verdade, percebeu que havia outro tipo de força disponível, uma que não exigia aplausos, nem vencedores. Ela voltou ao altar e pediu o microfone novamente. O gesto causou um novo movimento no salão. Alguns convidados se inclinaram para a frente, esperando mais um golpe, mais uma exposição. O noivo ergueu o olhar, tenso, como quem se prepara para o último ataque. O silêncio retornou, pesado, atento. Ela começou dizendo que tudo o que precisava ser mostrado já havia sido mostrado. Não repetiu acusações. Não relembrou detalhes. Disse apenas que a verdade havia sido colocada à luz para que ninguém ali fosse enganado por versões convenientes. Em seguida, fez algo que ninguém esperava. Pediu que as câmeras fossem desligadas e que os fotógrafos se afastassem. Houve um burburinho imediato. A imprensa hesitou. Alguns convidados trocaram olhares confusos.
Ela manteve a voz firme e repetiu o pedido, deixando claro que aquela parte não era espetáculo. Aos poucos, as câmeras se abaixaram. O salão pareceu respirar de outra forma. Ela então se voltou diretamente para o noivo. Não havia raiva em seu olhar, nem superioridade. Apenas cansaço e lucidez. Disse que não pisaria mais naquele vínculo, mas também não pisaria sobre ele. Que a exposição não tinha sido uma punição, e sim um limite. Que ele teria de lidar com suas escolhas, mas que ela não carregaria o peso de destruí-lo publicamente além do necessário. O impacto foi imediato. O noivo ficou sem palavras. Aquele gesto desmontava o roteiro que ele talvez esperasse, de humilhação total ou confronto aberto. Sem isso, restava apenas a responsabilidade. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros demonstraram surpresa. Não era comum ver alguém com tanto poder escolher a contenção. Ela explicou que não buscava vingança porque não precisava dela para seguir em frente. Disse que já perdera tempo demais tentando ser aceita em espaços que exigiam concessões silenciosas. Aquele era o momento de romper não apenas com uma relação, mas com a ideia de que vencer significava esmagar o outro. Ao dizer isso, sentiu algo se ajustar dentro de si. O orgulho, que tantas vezes a sustentara, agora cedia espaço a uma dignidade mais tranquila. Não precisava provar nada, nem mesmo que estava certa. Precisava apenas não se trair novamente. O estranho observava tudo a alguns passos de distância. Viu ali um gesto que reconhecia bem, o de quem escolhe não devolver a dor na mesma moeda. Ele sabia o quanto isso custava. Sabia também o quanto libertava. Aquela escolha, silenciosa e firme, revelava mais sobre ela do que qualquer discurso ensaiado. Ela finalizou pedindo respeito. Não para si, mas para todos os envolvidos. Disse que cada pessoa ali carregava suas próprias falhas e que aquele dia já tinha peso suficiente. Não precisava se transformar em algo ainda mais cruel. Baixou o microfone e deu um passo para trás. O salão permaneceu em silêncio por alguns segundos longos. Não havia aplausos, nem vaias. Apenas um entendimento coletivo de que algo raro havia acontecido. O noivo desarmado parecia menor, não por humilhação, mas pela ausência de conflito. Sem um inimigo à frente, restava apenas ele e suas escolhas. Ela sentiu o corpo relaxar de um jeito novo. Não era alívio completo, mas um espaço interno que se abria. Pela primeira vez naquele dia, percebeu que não estava reagindo ao que haviam feito com ela. Estava agindo a partir do que queria ser. Ao descer novamente do altar, cruzou o olhar do estranho. Ele não sorriu. Apenas assentiu levemente como quem reconhece uma decisão difícil. Aquela troca silenciosa confirmou algo que ela ainda não sabia nomear. Mas já começava a sentir. Havia força em não ferir. E essa força mudava o rumo das coisas de maneira profunda e irreversível. O salão já não obedecia a nenhuma lógica conhecida. O roteiro previsto havia sido rompido, mas as pessoas ainda permaneciam ali, como se intuíssem que algo não resolvido pairava no ar. Não era curiosidade mórbida. Era a sensação de que aquele dia ainda não tinha terminado de se revelar. Ela permanecia de pé, próxima ao altar, o vestido intacto, o semblante sereno, como alguém que atravessara uma tempestade e agora respirava um ar diferente. O celebrante, confuso, aguardava instruções. Parte da equipe do evento hesitava entre desmontar tudo ou aguardar. Os convidados se mantinham em silêncio, não por obrigação, mas por respeito ao espaço emocional que se formara. O noivo havia se afastado, acompanhado por familiares, carregando consigo o peso de um lugar que já não lhe pertencia. Ela sentiu o olhar do estranho novamente. Não havia expectativa nele, nem qualquer tentativa de se aproximar. Apenas presença. Aquilo a tocou de um jeito inesperado. Em toda a sua trajetória, as pessoas sempre quiseram algo dela. Influência, dinheiro, validação. Aquele homem não queria nada. Estava ali porque a vida o colocara ali, e isso bastava. Ela deu alguns passos em sua direção sem pressa. Os convidados perceberam o movimento e acompanharam em silêncio, como se assistissem a algo que não ousavam interpretar. Ao se aproximar, ela falou com ele de forma simples, sem formalidades, perguntando se ele ainda se sentia deslocado. Ele respondeu que sim, mas que, curiosamente, aquele era o lugar mais honesto em que estivera em muito tempo.
Ela sorriu pela primeira vez naquele dia, não um sorriso ensaiado, mas um gesto espontâneo. Disse que também se sentia assim. Havia algo naquele encontro improvável que quebrava todas as estruturas que conhecia. Não era romance imediato nem promessa. Era afinidade construída no reconhecimento mútuo da fragilidade. Ela então voltou-se para o celebrante e pediu o microfone mais uma vez. O gesto causou um novo deslocamento coletivo. Não havia mais tensão, apenas atenção. Ela explicou que aquele dia não seguiria o caminho esperado, mas que não seria encerrado como uma ruptura vazia. Disse que o casamento que todos vieram assistir não existiria, mas que algo diferente poderia nascer ali, se houvesse consentimento e coragem. Olhou para o estranho e perguntou, diante de todos, se ele aceitaria permanecer ali com ela por alguns minutos, não como noivo idealizado, mas como alguém disposto a caminhar sem promessas falsas. Ele hesitou por um instante, consciente do peso daquele pedido. Não se tratava de status, nem de espetáculo. Tratava-se de exposição emocional. Ainda assim, assentiu. Não por impulso, mas por escolha. Ela explicou aos convidados que não estava substituindo uma pessoa por outra. Estava substituindo um modelo de vida por outro. Disse que passara anos acreditando que amor precisava se encaixar em expectativas sociais, que felicidade vinha embalada em imagens perfeitas. Aquela experiência lhe mostrava algo diferente. Conexão verdadeira não nasce de planejamento. Nasce de honestidade. O celebrante perguntou se desejavam algum tipo de cerimônia. Ela pensou por alguns segundos e respondeu que sim, mas não nos moldes tradicionais. Pediu que fossem retiradas as músicas ensaiadas, que o espaço se tornasse simples. Alguns convidados se levantaram para ajudar. Outros apenas observavam, atônitos. Ali, diante de todos, ela e o estranho permaneceram lado a lado. Não trocaram juras eternas, nem promessas grandiosas. Falaram sobre respeito, sobre não mentir, sobre caminhar juntos enquanto fizesse sentido. Ela disse que não sabia se aquilo se tornaria amor, mas sabia que não queria mais construir nada sobre ilusões. Ele respondeu que não tinha certezas, apenas disposição para ser verdadeiro. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não carregava choque nem constrangimento. Era um silêncio atento, quase acolhedor. Algumas pessoas choravam discretamente, não por drama, mas por reconhecimento. Outras apenas observavam, tentando reorganizar as próprias crenças. Não houve beijo cinematográfico, nem aplausos imediatos. Apenas duas pessoas que escolheram não fugir do inesperado. Um casamento que ninguém planejou se formava ali, não no papel, mas na decisão de caminhar sem máscaras. Ela sentiu algo novo se estabelecer dentro de si. Não era euforia, nem segurança absoluta. Era leveza. Pela primeira vez, não precisava sustentar uma imagem para ser aceita. Estava apenas presente, inteira, ao lado de alguém que havia sem projeções. O salão, antes símbolo de status e perfeição, tornava-se palco de algo mais humano. E naquele espaço reinventado, ela percebeu que talvez a vida não recompense quem controla tudo, mas quem tem coragem de recomeçar de onde menos espera. O tempo passou de um jeito diferente depois daquele dia. Não houve manchetes imediatas, nem necessidade de se explicar ao mundo. Ela voltou à rotina com a mesma disciplina que sempre a guiara, mas algo essencial havia mudado. O peso que carregava no peito, aquela obrigação constante de provar valor, já não a acompanhava. O altar tinha ficado para trás, mas não como uma derrota, como um ponto de virada silencioso. A empresa seguiu crescendo, embora ela tenha escolhido diminuir o ritmo de algumas batalhas que antes considerava indispensáveis. Delegou mais, ouviu mais, permitiu-se errar sem transformar cada falha em sentença. O sucesso continuava ali, sólido, mas agora ocupava um lugar mais saudável em sua vida. Não era mais o centro de tudo. Era apenas uma parte. O homem que surgira como estranho permaneceu. Não como conto idealizado, nem como solução mágica para feridas antigas. Ele ficou porque ambos decidiram ficar, dia após dia, sem promessas grandiosas. Aprenderam a conviver com histórias diferentes, ritmos distintos e silêncios que não pediam explicação. Ele trouxe para a vida dela algo que nunca havia sido negociável nos ambientes que frequentava: simplicidade sem inferioridade.
Eles começaram devagar, jantares sem cerimônia, conversas longas sobre fracassos que ninguém costumava compartilhar, risos inesperados em dias comuns. Ela percebeu que nunca tinha vivido um relacionamento onde não precisasse liderar o tempo todo. Aquela ausência de disputa era nova e confortável. As pessoas ao redor demoraram a entender. Alguns insistiam em reduzir tudo ao escândalo do casamento. Outros tentavam encaixar o novo relacionamento em categorias conhecidas. Ela já não se incomodava. A necessidade de ser compreendida por todos havia se dissolvido. Bastava ser honesta consigo mesma. Em um fim de tarde qualquer, sentados em silêncio observando a cidade pela janela, ela percebeu algo que nunca havia notado antes. Estava em paz, sem precisar conquistar nada naquele instante. Não havia meta, nem plano oculto, nem sensação de atraso. Apenas presença. Aquilo a emocionou mais do que qualquer aplauso que já recebera. Pensou na menina que fora, acostumada a sobreviver com pouco, aprendendo cedo que amor e segurança raramente caminhavam juntos. Pensou na mulher que se tornara endurecida pelo mundo, eficiente demais para demonstrar fragilidade. Nenhuma das duas versões estava errada. Ambas fizeram o que foi possível com o que tinham. A diferença agora era que ela não precisava mais escolher entre força e sensibilidade. O casamento inesperado não se oficializou em papéis naquele dia. Isso aconteceu depois, longe de holofotes, de forma discreta, quase íntima. Não houve luxo exagerado, nem convidados estratégicos. Apenas pessoas que importavam de verdade. Ela escolheu um vestido simples. Ele, um terno comum. O que selaram ali não foi uma imagem, mas um compromisso silencioso de não repetir padrões que já não serviam. Quando pensava naquele primeiro altar, já não sentia dor. Via-o como um cenário necessário para que enxergasse algo maior. A traição, a exposição, o choque coletivo, tudo isso havia empurrado sua vida para fora de um caminho confortável, porém vazio. A verdadeira vitória nunca esteve em dizer sim diante de todos, mas em dizer não, quando isso custava reputação, expectativas e controle. Ela passou a usar sua história não como bandeira, mas como referência. Em conversas privadas, ajudava outras mulheres a reconhecerem quando estavam confundindo resistência com aprisionamento. Não oferecia fórmulas, apenas escuta. Sabia que cada pessoa precisava atravessar suas próprias quedas para compreender o que realmente importava. O amor que encontrou não apagou o passado, nem justificou dores antigas. Apenas caminhou ao lado delas, sem prometer cura imediata. E isso bastava. Porque pela primeira vez, ela não buscava ser salva nem admirada. Buscava ser verdadeira. O altar, que um dia simbolizou status e validação, tornou-se apenas um detalhe em uma vida muito maior. A vitória real foi ter escolhido a si mesma quando tudo indicava que seria mais fácil se calar. Foi ter entendido que recomeçar não exige espetáculo, apenas coragem. E naquele entendimento simples, construído longe dos olhares atentos, ela finalmente sentiu que havia chegado onde sempre quis estar. Inteira, livre e em paz. Às vezes a maior vitória da vida não está em vencer os outros nem em provar algo ao mundo, mas em ter coragem de não fugir de si mesmo, de escolher a verdade mesmo quando ela desmonta planos, expectativas e certezas. E se essa história falou com você, se em algum momento você se enxergou nessa jornada de quedas, escolhas e recomeços, então se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente por histórias que não entregam respostas fáceis, mas ajudam a fazer as perguntas certas.